convidada a psicóloga Clementina Almeida. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Que tipo de desgaste psicológico e emocional teve esta criança ao longo destes 2 anos, afastada da mãe sem contar e sem saber que a própria mãe a procurava? Bom, aparentemente o que nós estamos a falar foi de uma privação súbita da criança com o contacto com a mãe, e isso obviamente que traz sequelas emocionais muito graves. Em situações daquilo que se considera o rapto parental, alguns fatores vão fazer alterar o tipo de consequências para estas crianças, nomeadamente o tempo que a criança está raptada, portanto longe do outro pai, neste caso da mãe. Sabemos que o período de 6 meses é um período crítico e a Alice esteve bastante mais tempo, portanto, quanto mais tempo, mais profundas as fraturas em termos emocionais nós podemos encontrar aqui. Basicamente têm a ver com a privação de um laço afetivo essencial para o desenvolvimento equilibrado de uma personalidade, que é o laço com cada um dos pais, ou seja, ambos importantes. Provavelmente esta criança fica sem saber durante este tempo o que é que aconteceu à mãe e porque é que ela está separada dela. Em alguns casos, o que normalmente acontece é que é dito às crianças que a mãe ou já não quer saber ou até morreu. Terá sido desenvolvida uma história à volta disso. Qualquer para explicar isso a ausência. Ajudou, de certa forma, a criança a ganhar algumas defesas? Ajudou a adaptar-se à vida que terá tido lá, no sentido de ter tido alguma explicação. No entanto, provoca alguma incompatibilidade emocional no resgate de alguma informação, nomeadamente pelo facto de, imaginemos que é contado que a mãe já não quer saber ou que a mãe morreu, esta criança vai provavelmente desenvolver uma depressão, uma coisa depressiva por abandono, por sentimentos de perda, mas sem o objeto, ou seja, sem a possibilidade de fazer luto desta perda, porque não há efetivamente uma perda factual. Portanto, este processo de luto, que seria um processo natural e de ajuda à cicatrização desta perda, é algo que também não é permitido, é subtraído à criança. Portanto, temos aqui um efeito cumulativo que provavelmente virá antes do rapto, não é? Porque advém de uma história de conflito marital em que claramente os interesses da criança não são postos em primeiro lugar e portanto, temos neste momento provavelmente efeitos cumulativos de todas essas vivências conflituosas, de todos os discursos elaborados à volta dos papéis da mãe e do pai, e depois esta vivência quase em reclusão, sem contacto com crianças, sem contacto com nenhum outro membro da família da parte da mãe. A esse nível, no desenvolvimento escolar, haverá também, certamente, sequelas futuras? Sim, tendo em conta que esta criança poderá não ter estado, como se suspeita, tão estimulada quanto deveria em termos cognitivos, é óbvio que ela terá sempre a possibilidade de recuperar conhecimentos. Mesmo socialmente deverá haver agora muitas dificuldades? Sim, sim. Normalmente estas crianças exibem alguns comportamentos daquilo que é chamado nos adultos o stress pós-traumático, ou seja, a perturbação na regulação social, eventualmente muita ansiedade, autoestima e autoconfiança, obviamente, claramente afetadas. Se calhar o mais doloroso neste processo todo é que nós sabemos da investigação que nem todas estas crianças recuperam, ou seja, não é só este reencontro feliz e agora está tudo bem porque a Alice já está com a mãe e já está com as pessoas da família. Haverá certamente dificuldades agora também nesta readaptação ao reencontro com a mãe e à vivência. Exatamente, agora de uma nova vida. Ela foi obrigada. Quais são os principais obstáculos agora que esta criança poderá encontrar? A criança foi obrigada, entre aspas, para se poder adaptar, a criar imagens, a criar conceitos da mãe e das relações e dos afetos que ela teria por ela própria. E neste momento tudo isso vai ser novamente desconstruído
não de uma forma imediata nem rápida, mas sim ao longo do tempo, essencialmente com muito apoio psicoterapêutico, ou seja, isto estamos a falar de uma criança de risco, o que ela viveu foi aquilo que se considera abuso emocional, eventualmente físico também não sabemos, mas pelo menos de privação de algum relacionamento com o mundo em geral terá existido e, portanto, devemos olhar para ela como uma criança em perigo, no sentido de todas as sequelas que nós associamos às crianças vítimas de abuso. Portanto, não é por ter havido um reencontro que as coisas vão sarar de imediato. Há muita coisa profunda a trabalhar que exige algum tempo longo de psicoterapia. E quais são as prioridades nesta altura? Ao nível do tratamento? Neste momento, uma psicoterapia individual é sempre aquilo que é aconselhado e depois, claro, uma articulação entre todos os agentes que vão acompanhar a criança, nomeadamente na escola, nomeadamente na própria família, porque estas pessoas também têm que ter alguma orientação na forma como vão lidar e abordar todas estas questões. Com certeza terão muitas para colocar à pequena Alice, que será inundada agora de novidade, não é? E com alguma dificuldade para integrar todas estas informações novas também. Não é? Mas nestes casos costuma haver essa ligação entre as várias instituições que trabalham apenas para um fim? Há essa interligação? Deverá haver, não é? Naquilo que seria o ideal. Nem sempre, se calhar, na prática funciona tão bem, mas há muito bons técnicos a fazerem todos estes esforços, por isso eu penso que neste caso também irão fazê-lo e espero que as coisas não caiam no esquecimento e que esta criança possa ter aquilo que merece neste momento, que é algum tipo de proteção, não é? Em termos de futuro. Clementina Almeida, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um bom fim de semana. Obrigada, igualmente.